quando desejamos algo ardentemente, já se encontramos no caminho da realização. Oi, gente, bem-vindos para mais um estudo maravilhoso do nosso livrinho querido, Nosso Lar, que já estamos no capítulo 7. Ou seja, gente, cada semaninha avançamos um pouquinho. Isso é maravilhoso, né? Pra quem não sabe, o nosso último capítulo foi um tapa na cara pra gente parar de reclamar, parar de se lamentar e sim agradecer mais, né? Buscar aí a melhoria. Entraremos agora no 7º capítulo, que é as explicações de Lísias, que esse capítulo também, ó, tá recheado de bons conteúdos, como o livro todo, né? Obviamente. Então, já antes da gente começar, já deixa seu like, tá? Já comenta aí se você é espírita raiz, se você já tá acompanhando os nossos estudos, tá? Comenta aí que eu quero ver, porque eu vejo todos os comentários. E compartilha isso para mais pessoas poderem conhecer, né, um pouquinho aí de como é a vida no mundo espiritual. Tá? Também me sigam no Instagram, @vic_raiz, e vamos para o vídeo. Vamos lá, galerinha. Capítulo 7, explicações de Lísias. Repetiram-se as visitas periódicas de Clarencio e a atenção diárias de Lísias. À medida que procurava habituar-me aos deveres novos, sensações de desafogo me aliviavam o coração, diminuíram as dores e os impedimentos de locomoção fácil. Notava, porém, que as recordações mais fortes dos fenômenos físicos me voltam a angústia, o receio do desconhecido, a mágoa da inadaptação. Apesar de tudo, encontrava mais segurança dentro de mim. Então ele tá falando, né, que aos poucos ele foi melhorando, né, igual ele fala aqui. Ele estava se procurando habituar-se melhor aos deveres, né, ele estava mais aliviado do coração, só que vira e mexe, vinha, né, as mais fortes fenômenos físicos, me voltam a angústia, o receio do desconhecido, né, a mágoa da inadaptação, mas mesmo assim ele encontrava mais segurança dentro dele, o André Luiz, tá? Deleitava-me agora contemplando os horizontes vastos, debruçado às janelas espaçosas, impressionavam-me, sobretudo, os aspectos da natureza. Quase tudo melhorada a cópia da Terra. Quando o Eduardo, gente, nas lives dele, para quem acompanha em vídeo, live dele, ele fala que o plano espiritual, né, ele é uma cópia muito mais melhorada da Terra. E aqui o André Luiz está falando exatamente isso. Ele estava impressionado com as coisas que ele estava vendo, com a natureza e tudo mais. Vocês vão entender mais. Cores mais harmônicas, substâncias mais delicadas, forrava-se o solo de vegetação. Grandes árvores, pomares fartos e jardins deliciosos desenhavam-me montes coroados de luz. Em continuidade, a planície onde a colônia repousava. Todos os departamentos apareciam cultivados com esmero. A pequena distância alteavam-se graciosos edifícios. Alinhavam-se a espaços regulares, exibindo formas diversas. Nenhum sem flores à entrada, destacando-se algumas casinhas encantadoras cercadas por muro de hera, onde rosas diferentes desabrochavam, aqui e ali, adornando o verde de cambiantes variados. Aves de plumagens policromas cruzavam os ares, de quando em quando pousavam agrupadas nas torres, muito alvas, a se erguerem, retilíneas, lembrando lírios gigantescos rumo ao céu. Então, gente, agora é o momento da gente usar a nossa famosa imaginação para imaginar, né, um pouquinho, porque assim, é deslumbrante, tá? Vamos pensar que a gente conhece, assim, várias partes do nosso planetinha Terra, é incrível. Tem, nossa, gente, lugares que eu olho e falo, meu Deus, que lugar lindo, que lugar incrível, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Então, assim, agora vamos imaginar no plano espiritual. 500 mil vezes mais bonito, imagina. Então, né,
Ele deu uma explicada das coisas que ele estava vendo. Aí aqui ele continua. Das janelas largas, observava, curioso, o movimento do parque. Corta. Outra reflexão. Vai. Aí, corta. Coceira. Uma coisa que é muito legal de analisar, galera, que ele tá, né, explicando aí sobre o que ele estava vendo. Mas vale lembrar que ele estava no umbral até um tempo atrás. E ele explica como era o umbral. Se você pegar lá, quem caiu aqui, ó, de paraquedas, volta nos vídeos aí, vai no capítulo 1, né, onde a gente tem a introdução e o primeiro capítulo onde o André Luiz ainda está no umbral. E ele explica como era o umbral. Então, olha só que maravilha, né, de sair do lugar, aquele lamaçal que ele se encontrava, escuro, horrível, agora para um lugar desse encantador, com aves, com flores, com, né, cores harmoniosas. Então é muito legal a gente fazer essa reflexão e colocar a nossa imaginação para funcionar, certo? Continuando. Das janelas largas, observava curioso o movimento do parque. Extremamente surpreendido, identificava animais domésticos entre as árvores frondosas, enfileiradas ao fundo. Nas minhas lutas introspectivas... meu Deus do céu. Nas minhas lutas introspectivas, perdia-me em indagações de toda sorte. Não conseguia atinar com a multiplicidade de formas análogas às do planeta, considerando a circunstância de me encontrar numa esfera propriamente espirituais. Então ele conta aí que ele estava em algumas lutas introspectivas, onde ele estava refletindo, onde ele estava vendo, analisando, né? Ele estava aqui, ó, perdia-me em indagações de toda sorte, não conseguia atinar com a multiplicidade das formas análogas às do planeta, considerando a circunstância de me encontrar numa esfera propriamente espiritual. Então ele estava ali, né, analisando sobre estar numa esfera espiritual, né, que tinha morrido, que ele já não estava mais presente no mundo, e sim num lugar totalmente diferente, né? Então ele estava lá pensando, analisando. Lísias, o companheiro amável de todos os dias, não regateava explicações. A morte do corpo não conduz o homem a situações miraculosas, dizia. Todo o processo evolutivo implica gradação. Há regiões múltiplas para os desencarnados, como existem planos em número e surpreendente para as criaturas envolvidas de carne terrestre. Almas e sentimentos, formas e coisas obedecem a princípios de desenvolvimento natural à hierarquia justa. Ou seja, ele está falando aqui sobre a evolução, né? Que todos nós estamos continuamente evoluindo e que a morte ela não é parar de evoluir, e pelo contrário, a morte a gente continua aí na nossa caminhada, na nossa jornada da evolução, e isso é muito interessante de analisar, né? E aí ele fala aqui, ó, há regiões múltiplas para desencarnados, ou seja, há muitos. Só para quem acompanhou aí nos outros capítulos, o Lísias fala, se não me engano é o Lísias, que tem mais de 1000 espíritos na onde ali o André Luiz se encontrava. Então, assim, há muitas regiões para desencarnados, existem planos inúmeros e surpreendente para as criaturas envolvidas de carne terrestre, né? E aí ele continua aqui. Preocupava-me, todavia, permanecer ali num parque de saúde. Isso é o André Luiz falando. Havia muitas semanas sem a visita sequer de um conhecido do mundo. Afinal, não fora eu a única pessoa. Não fora eu, né? Não é fora eu, Vitória. Pelo amor de Deus. Corta. Afinal, não fora eu a única pessoa do meu círculo a decifrar o enigma da sepultura. Meus pais me haviam antecipado na grande jornada. Amigos vários, noutro tempo, me haviam precedido. Então, não apareciam naquele quarto de enfermidade espiritual, para conforto do meu coração dolorido. Bastariam alguns momentos de consolação um dia? Não pude conter-me e perguntei ao solícito visitador. Então, André Luiz, ele está se questionando, onde está a família dele? Porque os pais dele já tinham desencarnado. Ele falou que também tinha alguns amigos que tinham ido, né, partido dessa para melhor. E ninguém tinha ido lá visitar André Luiz. André Luiz estava chateado, tadinho de André Luiz, galerinha. Ele estava chateado, ele queria um auxílio, né? Ele queria um conforto ali, alguém da família dele, para ver, né, para confortá-lo. E aí ele pergunta pro Lísias, e a gente vai analisar este
papo agora, né? Meu caro Lísias, acha possível aqui o encontro com aqueles que nos antecederam na morte do corpo físico? Ou seja, ele tá perguntando, Lísias, eu posso, né? Eu tenho a oportunidade de encontrar as pessoas que já morreram aí antes de mim, pessoas da minha família, amigos. E aí o Lísias, como não? Pensa que está esquecido? Sim, por que não me visitam? Na terra sempre contei com a abnegação maternal. Minha mãe, entretanto, até agora não deu um sinal de vida. Meu pai igualmente fez a grande viagem há 3 anos antes do meu trespasse. Então, ele tá falando que o pai dele morreu 3 anos. Ele tá falando que o pai dele morreu 3 anos antes dele, né? Antes do André Luiz falecer. E a mãe dele, que sempre esteve lá presente do lado dele enquanto encarnado, agora não tinha ido ver ele ainda, que também já tinha desencarnado. E aí o Lísias continua. Pois note, esclareceu Lísias, sua mãe o tem ajudado dia e noite desde a crise que antecipou sua vinda. Quando se acalmou para abandonar o casulo terrestre, ou seja, a vida terrestre, duplicou-se o interesse maternal a seu respeito. Talvez não saiba ainda que sua permanência nas esferas inferiores, ou seja, o umbral, durou mais de 8 anos consecutivos. Então, para tudo, vamos analisar. O André Luiz ficou 8 anos no umbral. E o que ele tinha feito, né? Vamos analisar. Ele bebia, ele fumava, ele, né, cometeu adultério e tudo mais. Isso são coisas gravíssimas, mas assim, gente, só isso. Tipo, comparado com 1 milhão de coisas ruins que a gente, né, outras pessoas já fizeram ou pode estar fazendo, é muito pouco. Ele já ficou 8 anos. Então, pra vocês verem, gente, que tudo que vocês fazem, tudo, absolutamente tudo, está sendo ali, ó, computadinho. Por isso que é tão importante que a gente faça reforma íntima e tenha boas ações. Pra que aí a gente colha bons frutos dessas ações que a gente está tendo, tá? Porque o Andrezinho aqui ficou 8 anos. E eu acho que ninguém que tá vendo esse vídeo quer ficar 8 anos ou menos. Eu não quero ficar um dia no umbral. E eu espero que vocês também não, né? Então vamos botar a mãozinha na consciência que ainda é tempo. Se você tá aqui na Terra é porque você ainda pode mudar, ainda você pode melhorar, se arrependa de verdade, faça reforma íntima, evangelho, eleve sua vibração, pois eu tenho certeza que você é capaz de superar qualquer problema, qualquer situação aí negativa que te aconteceu ou alguma má inclinação que você tenha. Pois todos nós temos e temos que trabalhar dia e noite sem parar para melhorarmos, certo? Continuamos aqui. Ela jamais desanimou, intercedeu. Muitas vezes, em nosso lar, a seu favor, rogou os bons ofícios de Clarencio. Quem não sabe quem é Clarencio, volta nos outros capítulos para entender. Que começou a visitá-lo frequentemente até que o médico da terra, vaidoso, se afastasse um tanto a fim de surgir o filho dos céus. Compreendeu? Então, o que ele está falando? Que a mãe do André Luiz nunca ficou sem ir buscá-lo, sem ir, né, saber o que estava acontecendo com ele. Pelo contrário, quando ele começou, né, a saber que ele ia desencarnar e tudo mais, ela ficou mais próxima ainda. E enquanto ele estava lá 8 anos no umbral, ela ia visitá-lo, ela começou a falar pro Clarencio. O Clarencio começou a visitá-lo várias vezes, ele ia lá no umbral. Só que só quando o André desapegou desse lado médico, desse lado apegado à matéria, desse lado ganancioso, desse lado soberbo que ele tinha, né? Esse lado orgulhoso que ele tinha, e sim começou, igual ele fala aqui, a surgir o filho dos céus, foi quando ele foi resgatado, né? Então é complicado, gente, mas ela esteve lá presente o tempo todo. Eu tinha olhos úmidos, ignorava o número de anos que me distanciavam da gleba terrestre. Desejei conhecer os processos de proteção imperceptíveis, mas não consegui. Minhas cordas vocais estavam entorpecidas com um nó de lágrimas repressadas no coração. Tadinho do André Luiz. Aí o Lísias continua. No dia em que você orou com tanta alma, prosseguiu o enfermeiro visitador, quando compreendeu que tudo no universo pertence ao Pai sublime, seu pranto era diferente. Não sabe que há chuvas que destroem e chuvas que criam? Lágrimas também são assim. É lógico que o Senhor não espere por nossas rogativas para nos amar,
No entanto, é indispensável nós colocarmos em determinada posição receptiva a fim de compreender-lhe a infinita bondade. Um espelho enfuscado não reflete a luz. Desse modo, o Pai não precisa de nossas penitências, mas convenhamos que as penitências prestam ótimos serviços a nós mesmos. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Sofrimento gera amadurecimento. Ele começa falando que só quando o André Luiz orou com a alma, quando ele desapegou de todos os dogmas e crenças limitantes que ele tinha na Terra, e sim se humilhou mesmo, né? Igual ele falou aqui, compreendeu que tudo no universo pertence ao Pai Sublime. Foi quando ele foi resgatado, né? Ele complementa dizendo o quê? Que Deus não precisa do nosso sofrimento, tá? Isso é muito legal a gente analisar. Deus não precisa do nosso sofrimento, tá? Mas ele não precisa do nosso sofrimento para nos amar. Porém, Deus é justo. Então, se a gente cometeu atos, né, ruins, é claro que a gente vai ter ali que pagar, seja no umbral, seja em outra vida, seja por expiação, né? Mas isso não quer dizer que Deus não nos ame menos, ou que não goste da gente, ou qualquer coisa do gênero. Pelo contrário, aqui ele deixa bem claro, Deus não precisa do nosso sofrimento para nos amar, né? Porém, ele tá falando que o sofrimento, ele gera amadurecimento, por isso que o André Luiz passou por esse momento ali no umbral, para que ele pudesse, né, evoluir e se tornar mais amadurecido, que foi o que aconteceu, né? E aí ele continua. Clarencio não teve dificuldade em localizá-lo. Atendendo aos apelos de sua carinhosa genitora da terra, você, porém, demorou muito a encontrar Clarencio. E quando sua mãezinha soube que o filho havia rasgado os véus escuros com o auxílio da oração, chorou de alegria, segundo me contaram. Então ele tá falando aqui que o Clarencio já tinha encontrado o André Luiz fazia tempo, mas o André Luiz demorou para encontrar Clarencio. Por quê? Porque ele ainda estava muito pegado, ele ainda precisava passar, né, por mais um período ali, até que ele pudesse amolecer o coraçãozinho dele, e aí amadurecer, e daí ele orou com a alma, né, e aí o Clarencio veio e resgatou. E quando a mãe dele soube disso, ela chorou, ela fala aqui, ó, chorou de alegria, segundo me contaram. E aí o André Luiz pergunta, e onde está minha mãe? Exclamei por fim. Se me é permitido, quero vê-la, abraçá-la, ajoelhar-me aos seus pés. Não vive em nosso lar, esclarou, meu Deus, corta. Não vive em nosso lar, esclareceu Lísias. Habita esferas mais altas, onde trabalha não somente por você, ou seja, a mãe da André Luiz não está lá no nosso lar, ela está em esferas mais elevadas, porque assim, gente, não existe só nosso lar, existe várias colônias, tá, pelo mundo inteiro, e tem assim, colônias mais elevadas, esferas mais elevadas, então é muito interessante isso. E aí ele continua aqui. Observando meu desapontamento, acrescentou o fraterno. Virá vê-lo, por cento, antes mesmo do que pensamos. Quando alguém deseja algo ardentemente, já se encontra a caminho da realização. Frase pra gente refletir também, galera. Quando desejamos algo ardentemente, já se encontramos no caminho da realização. E essa frase é linda, eu tenho ela anotada, inclusive. Anotem ela também, porque ela é maravilhosa. Tem você, nesse particular, a lição do próprio caso. Anos rolou como pluma, albergando o medo, as tristezas e as desilusões. Mas quando mentalizou firmemente a necessidade de receber auxílio divino, dilatou o padrão vibratório da mente e alcançou visão e socorro. Então ele está falando que o André Luiz é o próprio exemplo disso, porque o André Luiz, quando ele desejou, quando ele mentalizou firmemente a necessidade de receber auxílio divino, ele mudou o padrão vibratório dele e alcançou a visão e o socorro. Olhos brilhantes, encorajado pelo esclarecimento recebido, exclamei resoluto. Desejarei então com todas as minhas forças, ela virá, ela virá. Lísia sorriu com inteligência e como quem previne, generoso afirmou ao despedir-se. Convém não esquecer, contudo, que a realização nobre exige 3 requisitos fundamentais, a saber, primeiro, desejar, segundo,
saber desejar. E terceiro, merecer. Ou, por outros termos, vontade ativa, trabalho persistente e merecimento justo. O visitador ganhou a porta de saída sorridente, enquanto eu me detive silencioso a meditar no extenso programa formulado em tão poucas palavras. Então, gente, esse final aqui foi para fechar com chave de ouro esse capítulo maravilhoso. Inclusive, já finalizamos o capítulo de hoje, mas olha só. O Ulisses termina falando, para você querer, né, só de você desejar, quando alguém, gente, deseja algo ardemente, o Ulisses fala que já se encontra o caminho da realização, mas não é só você desejar e falar, pronto, é tipo aquelas pessoas que falam, né, eu quero um emprego, mas a pessoa, ela não faz absolutamente nada para conseguir aquele emprego, mas ela quer um emprego. Então, isso não, obviamente que isso vai acontecer, porque aí ele deixa muito claro, ó, são 3 pilares. O primeiro, vontade ativa, ou seja, você ter vontade daquilo e estar disposto a abrir mão de coisas para conseguir o que você quer. É a mesma coisa, por exemplo, eu quero ser saudável. Para você ser saudável, você tem que abrir mão de comer porcaria, certo? Você tem que abrir mão de certas coisas para que você tenha êxito em outras coisas. Então, você tem que ter aquela vontade ativa, de não importa o que você tiver que passar, você vai continuar tendo aquela vontade. O segundo, trabalho persistente, é o agir, é você se planejar, você desejar, aí você se planeja, aí você age, você faz, você acontece, você tem atitude e coragem para realizar. E o terceiro é o merecimento justo, que é o merecimento que vem após você cometer esses 2 pilares, você ter esses 2 pilares, que é o desejar, o pensar, o mentalizar, aí o planejar e agir. E aí o terceiro é o merecimento justo, certo? Então, gente, anotem, tá? Anotem aí sobre desejar, vontade ativa e merecimento justo, certo? E assim, finalizamos o nosso capítulo 7 do livro Nosso Lar. Mais uma vez a capinha dele. Gente, esse capítulo, ele é super interessante pra gente refletir sobre as nossas atitudes, sobre as nossas ações. Porque eu tenho certeza que ninguém quer ir para um umbral, né? Pelo amor de Deus. E que agora é o momento da gente fazer, de acontecer. O Ulisses mesmo fala. Então vamos desejar, ter a nossa vontade ativa, nos planejar, começar a botar a mão na massa, fazer e acontecer. E aí depois o merecimento justo, que é o receber, né? É isso, galera. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Deixem o like de vocês, que é muito importante. O comentário, porque também me ajuda muito aqui. Não deixem de seguir, né? Me seguir no Instagram, que é @vicky_raiz. E também compartilhar com pessoas, para que mais pessoas possam saber um pouco mais sobre a vida espiritual, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até semana que vem, que entraremos no capítulo 8, tá? Beijos!